Tem a transmissão aí? Então, quando a gente começa... Oi? É muito simpático, né? E por isso que eu justamente vou falar um pouquinho, né? Quando a gente começa a ler Apocalipse, a gente vê um dragão com 7 cabeças, 10 chifres, uma coisa absurda, aí você olha assim e fala, caramba, se esse negócio vier atrás de mim, eu corro e não olho para trás. Né? Aquela ideia do tipo, isso é Apocalipse, né? Então, quando você olha essa imagem aqui, isso é Apocalipse. E eu gostaria de mudar um pouquinho a tua visão sobre o Apocalipse, tá? Aí está o Apocalipse, o anticristo e seu reino de engano. Por que reino de engano? Porque o diabo não vai vir nesse formato que vocês estão vendo, porque se ele viesse assim, não seria muito simpático, eu acho, né? Com certeza a galera ia dar no pé e ninguém ia ficar aí para tentar contar a história. Então, qual é a forma de Satanás trabalhar? Mostrando como ele realmente é? É lógico que não. É lógico que se ele se mostrasse como ele realmente é, ninguém não daria nem ouvidos. O pecado, ele nos atrai ou ele nos repulsa? Ele nos atrai. Né? Então, porque nós somos humanos, nós somos seres humanos, então o pecado nos atrai. Então, essa imagem, você fazendo uma pesquisa na internet, colocar Apocalipse, ver cada imagem interessante, eu vou compartilhar com vocês algumas imagens, as quais nós vamos, de uma breve forma, observar nessa manhã. Um é o dragão, 7 cabeças, 10 chifres e por aí vai. Então, essa é a primeira imagem. A segunda imagem é a primeira besta. Olha que coisa simpática, né? É uma mistura de tigre com urso, com leão, enfim, é uma coisa absurda, né? 7 cabeças também, 10 chifres, pensa uma coisa simpática. Aí tem a segunda besta, que é mais simpaticazinha, né? E, na verdade, essas imagens são meras ilustrações, tá, gente? Isso que eu quero ilustrar para vocês. Então, tem a segunda besta, e a minha ideia, eu vou falar hoje sobre o anticristo, ele tem a ver com esses 3 bichos aí. Então, aí se pode ver uma outra ilustração muito maravilhosa, né? O legal é que quando tem pessoas que leem o Apocalipse e veem essas imagens, porque o Apocalipse ele é baseado em imagens, né? Em visões, e aí as pessoas desenhando aquilo que leem, saem esses desenhos assim, né? Bem simpáticos. Vocês estão vendo lá o dragão, vocês estão vendo lá a primeira besta, e está lá a segunda besta, né? Interessante. Só que assim, daí as pessoas, estão vendo as pessoas, elas estão olhando para a segunda besta ali, elas estão tristes ou estão felizes? Qual a expressão delas? Se você visse aquela mistura de lobisomem com coisa ruim, você ia ficar feliz ou ia ficar triste? Ia dar no pé, né? Desesperado. Então, amados, as ilustrações no Apocalipse, elas são imagens que precisam ser interpretadas. Então, gostaria de que você desse uma pausa nas imagens e a gente vamos ver o que está por detrás das imagens, porque o diabo não vai se apresentar como ele realmente é. Ele vai mostrar, tipo, eu tentei dar um tapa na indumentária hoje, né? Eu não vou dizer que eu sou o anticristo, mas imagina se o anticristo se apresentasse de uma forma bela, uma forma harmoniosa, uma forma... Será que não ia atrair muito mais confiança das pessoas, ou se ele se mostrasse como ele realmente é? É lógico que ele não vai se mostrar como ele realmente é, ele vai se mostrar de uma forma agradável, uma pessoa de confiança. Nossa, ele vai trazer soluções maravilhosas para os problemas da sociedade. Então, eu gostaria de que você um pouquinho desse pausa nessas imagens absurdas, né, bizarras, e vamos para ver. Primeiro animal que a gente viu ali, primeiro grande animal que eu destaquei ali, qual que é? É o dragão. Quem é o dragão? Gente, eu vou pegar... o Arthur ele falou sobre o milênio. O milênio alguns versículos na Bíblia quase não tem assim, muito conteúdo sobre o milênio. Agora, sobre o anticristo, tem muitos textos. Mateus vai falar sobre o anticristo, Paulo vai falar sobre o anticristo em 2 Tessalonicenses, João vai falar sobre o anticristo em 1 João, 2 João e no Apocalipse. Então, nós temos basicamente aí só no Novo Testamento 4 livros que vão mencionar o anticristo. Então, você tem bastante conteúdo
E o Apocalipse ele é bastante expansivo nesse sentido. Eu pensei, cara, eu vou pegar o tema do anticristo, porque é um tema fácil. Ledo engano. Eu pensei, bom, são os capítulos 13 e 14 de Apocalipse que vão falar sobre o anticristo e tal. Eu fui dar uma ampliada, eu vi, começa no 12 e termina no 20. Caramba, né? Aprendendo. Então, assim, por isso que eu vou jogar bastante texto bíblico, mas eu vou destacando só o que é principal. Se você quiser um resumo, né, literal de todos os textos, eu tenho tudo muito bem armazenado, e aí você te passa aí os textos e todo o estudo completo. Então, o primeiro cara que aparece em Apocalipse 12, 3 e 4 é o dragão, né? E aí vocês podem ver, o dragão, ele aparece no céu, tá? Então, do céu veio um sinal e um enorme dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas e por aí vai. Quem é este dragão? O próprio Apocalipse ele responde essa questão, né? Ele diz ali que ele batalhou contra o anjo Miguel e os seus anjos, e ele pegou, né, na parte em negrito ali, o dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo, o Satanás, que engana o mundo todo. Então, gente, aquele dragão horroroso, quem é? É uma pessoa só, não é 7 cabeças, não são 7, né? É Satanás, é o próprio, né? E ele foi lançado fora do céu. Segundo ali em Apocalipse 12, 12, diz assim: mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Então, o que acontece? Esse grande dragão, esse opositor, o rei da maldade, ele agora está onde? Não está mais no céu, porque foi botado para fora, né? E ele levou consigo uma terça parte. Aí está uma grande questão que eu gosto de frisar. A gente acha que Satanás não tem poder e que ele não tem autoridade. Depende com quem a gente compara, né? Porque se ele conseguiu enganar até os próprios anjos, gente, o cara tem uma boa lábia, eu acho, né? Pô, enganar os anjos que Deus criou. Imagina, o anjo foi criado em um ambiente completamente perfeito, certo? Eles são uma expressão da bondade e santidade de Deus. Se ele conseguiu enganar anjo, como é que ele não vai enganar a gente? Eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Os anjos estavam na presença de Deus. Deus é a verdade. Pensa no céu maravilhoso, perfeito. E lá ele conseguiu fazer o primeiro estrago. Convenceu a se rebelar 1/3 dos anjos. É uma boa notícia também, né? Porque se você está meio atribulado aí, o demônio pegando no teu pé, tem pelo menos 2 anjos para defender. Tem uma boa notícia, né? Se tem um demônio para nos atazanar, tem 2 anjos para nos proteger. Tá? Estamos em maioria. Amém? Amém. Glória a Deus. Isso aí, tem que olhar para a vitória, né? Então, essa ideia, né? Então, resta pouco tempo, ele está desesperado porque o tempo dele é limitado. Gente, quero falar uma coisa. As músicas hoje foram muito bem selecionadas. Nesse segundo bloco de louvor, a primeira música falava sobre distração. Eu quero avisar aos irmãos, estamos passando por um tempo onde a distração é o ópio desse tempo. O que é o ópio? É aquilo que que deixa nossa mente entenebrecida. As distrações. Amados, essa música foi extraordinária, 100% com o tema. Amado, Satanás, ele vem de forma sutil, a gente vai ver por quê. Apocalipse 12, 17, 18, diz assim: o dragão irou-se contra a mulher, saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então, o que acontece? Ele não consegue mais se opor a Deus, porque foi botado para fora do céu. Então, o que acontece? Ele é o opositor de Deus. Se você está do lado de Deus, então ele é opositor seu, porque nós estamos do lado de Deus. Ele se opõe a Deus, automaticamente se opõe a nós.
Então, essa é a bronca, né? Ele está no nosso calcanhar. Algumas considerações sobre o dragão, só alguns pensamentos. O próprio texto identifica o dragão como sendo Satanás. Seu poder está na mentira, e engana todo mundo. Então, o poder da mentira, como é sutil. E se ele conseguiu enganar 1/3 do céu, não é. Aqui da face da terra, quem ele não conseguiu enganar? Uma pessoa apenas, Jesus Cristo. Todos os demais foram enganados. Todos os demais. Enganou os próprios anjos para que se rebelassem contra o Criador. Foi derrotado e não tiveram poder para vencer a Deus e seus anjos. Satanás não conseguiu vencer, foi derrotado. Foi lançado na terra e sabe que seu tempo é limitado. Persegue aos que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então, o diabo é a função dele neste momento. Vamos para a segunda imagem que nós temos lá, a besta. Então, essa é a primeira besta, porque vem a segunda besta, né? A primeira besta, ele vê que ele vem surgindo do mar. A primeira, o grande dragão, ele vem no céu, vem no ar. Agora, a primeira besta, né, que é o segundo bicho que a gente está vendo aí, ela vem emergindo do mar. No finalzinho do texto lá de Apocalipse 13, 1 e 2, diz assim: o dragão deu à besta o seu poder e seu trono e grande autoridade. Um pensamento aqui, quando você vê vindo uma coisa de dentro do mar, ela aparece repentinamente ou ela vem lentamente? Geralmente ela vem lentamente, né? Só o tsunami que é a exceção, que vem arrebentando tudo, né? Mas o normal, quando você vê uma coisa emergir do mar, você vê a coisa vem aparecendo, e quando vê, amados, essa é a estratégia de Satanás. Ele sabe que tem pouco tempo, mas ele tem tempo. E ele vem dominando, ele vem construindo algo para controlar a humanidade de uma forma muito sutil. E ele não vai vir arrebentando tudo, porque aí ele ia arrebentar o próprio reino dele. Então, o que acontece? Essa besta, esse sistema, ele vem emergindo lentamente. Lentamente. A ideia de João, né? Por que a ideia da verdade? Qual é a função de Satanás, né? Ele foi homicida desde o princípio, não se apegou à verdade, pois não há verdade nele, pois é mentiroso e pai da mentira. Ali diz que o dragão, o diabo, Satanás, deu à besta o que é? O seu reino, o seu poder. Então, o que é? Satanás por detrás, ele não vai se mostrar. Então, ele dá a essa besta, né, que a gente vai ver que não é num animal, numa besta física, né, porque tudo são simbolismos, mas ele dá a esse sistema que vem emergindo todo o seu poder. E que poder é este? O poder do engano, de enganar, de mentir. Então as pessoas elas vão ser enganadas, elas nem vão perceber. Vocês lembram daquela figura que eu mostrei que o povo estava todo mundo feliz, olhando para aquela imagem horrível, né? E todo mundo feliz até, uau, né? Vai ser mais ou menos desse jeito. As pessoas não vão se aperceber e a coisa está acontecendo, e as pessoas estão felizes porque vai trazer soluções interessantes para os problemas da humanidade. Então as pessoas vão admirá-lo dentro do poder de Satanás, que é de enganar. Então é muito sutil, muita sutileza por detrás disso. Apocalipse 13:3 diz assim, né? Uma das cabeças da besta parecia ter sido sofrido um ferimento mortal. Gente, tem muito detalhe que a gente vai deixar de lado, porque, né, não ia dar. Mas vamos focar justamente no quê? No anticristo. E diz ali, todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Estão percebendo a sutilidade aqui? Está vindo de uma forma agressiva? Está vindo tirando assim, vou destruir todo mundo. Não. Uau! Veja só esse próximo texto. Adorarão o dragão que tinha dado autoridade à besta. Vocês lembram que o dragão está por detrás? Aquela coisa horrível? Ele não vai se mostrar, mas ele está por detrás desse sistema.
certo? E as pessoas estão adorando. E também adoram a besta, dizendo quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Tipo, cara, como é que... por que guerrear contra ela também? Né? Como é essa besta? Tipo, todo mundo está admirando, não é que todo mundo está em pânico, está todo mundo assim, ó, uau, entenebrecido, todos estão admirados. E o que é adorar? E aqui eu gostaria de fazer uma ressalva. Quando a gente lê essa palavra, e adoraram o dragão, cara, quem vai se prostrar diante daquela tranqueira lá e glorificar a uma coisa tão horrível? Ninguém em sã consciência faria isso. Eu gostaria de perguntar para você, o que é adorar? O que é adorar? Em adorar, a gente já pensa assim, vou acender uma vela e me prostrar diante de uma imagem. Isso é adoração, não é? Eu vou falar algo para vocês, a adoração é muito mais sutil, tá? O que consome tuas energias, teu tempo? O que consome? Tudo que vocês fizerem seja para a honra e glória do Senhor. Se existe alguma coisa que ocupa a tua mente, o que mais ocupa a tua mente? Provavelmente seja esse teu objeto de adoração, tá? Pode tocar em tudo, mas tocou naquilo, aí você tocou. Gente, tem muita gente adorando coisas ou pessoas de uma forma tão sutil e não se apercebe. A adoração não é acender uma vela e se prostrar diante, tá? A adoração é tudo aquilo que tira o lugar de Deus, a centralidade de Deus da sua vida. E pode ser muitas outras coisas. Então, a adoração, vão adorar o dragão. Adorar o dragão é você se submeter a algo que, de repente, você está servindo. Algumas considerações, então, em relação a essa primeira besta. Algumas considerações que eu pensei aí. A primeira besta emerge do mar, lentamente, de forma sutil. Todos se impressionam com ela. Não é assustador, mas manifesta admiração, traz soluções para os problemas da sociedade. Então, a adoração está nisso. A gente se submete porque não é tão ruim assim, né? Então, a gente vai se submetendo. Tem autoridade dada pelo dragão. Satanás está por detrás com seu poder de enganar. Quem pode guerrear contra ele? Quem pode resistir a algo que envolve e parece que não há como escapar? Por que resistir? Parece tudo bem? Eu quero lembrar aqui de algumas palavras de Jesus. Jesus falou, cuidem, quando falarem paz, paz, porque daí está próximo o tempo. As guerras, as coisas extraordinárias, assim, de eclipses, de coisas naturais, catástrofes, são o princípio das dores. Cuidem quando eles disserem paz, paz. Aí é tempo de se cuidar. Segunda besta, ou a terceira imagem, né? A primeira imagem era o dragão, a segunda aquele tigre cheio de cabeça, e a terceira imagem, a segunda besta, aquele cabrito, aquela ovelha com chifres que eu coloquei ali no cantinho, né? Só são imagens, mas claro, agora vamos descrever ela, o que ela significa, né? Apocalipse 13, versículos 11 e 12 diz o seguinte: então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como de cordeiro, mas que falava como dragão. Aqui está uma boa dica. Isso. Então, o que acontece? Outra besta saía da terra, então uma veio do ar, outra veio do mar, essa veio da terra, né? Essa aqui é diferente. Ela vem numa aparência como de cordeiro, os 2 chifres são como de cordeiro, mas a fala dele é de dragão. Quem é o cordeiro? Se você for fazer uma leitura no Apocalipse, o cordeiro geralmente está simbolizando Jesus Cristo, geralmente está simbolizando o Cordeiro Santo de Deus. Então, ele vem com os chifres, no Apocalipse, geralmente denotam poder, autoridade e governo. Então, o que acontece? Muitos vão olhar para essa segunda besta, algo visível, porque a primeira é invisível, a gente vai ver daqui a pouco. Essa segunda ela é visível. As pessoas vão ver, porque essa vai fazer uma imagem da primeira besta, tem todo um contexto, mas essa segunda ela é visível. Se o primeiro é invisível, é muito mais um sistema, um governo, uma forma de controle, né?
Essa aqui não, essa aqui é visível. As pessoas vêm e vão achar que ela vem com um chifre de cordeiro. Então, muitas vezes, vão até talvez se confundir achando, cara, é a volta de um Messias. É Jesus voltando, ele veio governar em paz. Lé do engano, porque Jesus diz, quando disserem, eis o Cristo aqui, ou eis o Cristo ali, não acreditem. Então, essa besta, ela vem simulando o próprio cordeiro, ou confundindo com o cordeiro. E tem toda a questão ali da primeira besta, vamos adiante. Essa segunda, então, realiza grandes sinais. Mas o poder dela é do engano, né? Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar, o nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra, que lhe fizesse uma imagem. Então, ele vai estar o quê? Agora, a primeira é o sistema, agora vem a pessoa. Então, você pode governar somente com um sistema, né? Então, você primeiro prepara o sistema para depois você colocar o governante, que vai usar o sistema para governar. Mais ou menos, essa é uma interpretação minha, tá? Então, já deixa entre parênteses aí. Seguindo, então, foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar. Então, ele vivifica aquele primeiro sistema que é invisível, agora se torna visível. Então, primeiro vem algo invisível, algo que vem preparando a chegada do segundo. O primeiro prepara a chegada do segundo. Isso tudo, quem está por detrás disso tudo? É o dragão. Né? Ele que tem. Tudo isso está funcionando com a base do engano, né? Todo mundo sendo enganado. E aí as pessoas. Essa segunda besta, que é a parte governamental, a parte visível, ela vai induzir as pessoas a receberem a marca. E aí vem aquela famosa marca da besta, né? O 666 e por aí vai. Nem vou entrar nessa discussão, porque não vale a pena, também nem teríamos o tempo para isso. Mas a questão é a seguinte, é um sistema de governo. Então, você cria um sistema de governo, daí vem a pessoa que é o herói, o grande, né, o cara, vai estar enganando muita gente, se possível fosse os próprios escolhidos. A segunda besta, então, em Apocalipse, vou destacar o Apocalipse 14, 9 e 10, diz ali, e receber a sua marca na testa ou na mão. Então, esse texto aí é conhecido já, né? Apocalipse 14, 11 diz assim, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Significa que os que se envolvem, se submetem a esse sistema, esse governo, eles vão acabar se dando mal. No início eles vão ser enganados, mas o final deles é trágico. Como resistir? Como discernir então? Daqui a pouco eu vou dar a resposta. Então vi sair da boca do dragão. Então aqui novamente as três figuras. O dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Esses três, né? 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Significa que esses três trabalham juntos, né? O dragão está por detrás, ali nos bastidores. Vem o sistema, depois do sistema vem o falso profeta. Falso profeta, como se fosse um profeta, mas é falso. Aí que está a ideia do anticristo, né? Primeiramente vai se apresentar, e de repente muitos vão bater palmas, dizendo, cara, olha os sinais que ele faz. Vai ser algo muito maravilhoso. Por isso que eu estou falando que as imagens que a gente lê no Apocalipse, se você não interpreta elas, você não vai ter a real discernimento do que é, porque vai se assustar e ele vai dizer, não, isso aqui é horrível. As pessoas vão estar aplaudindo. E algumas, inclusive, vão confundir ela com o próprio Messias. Por que eu estou falando isso? O Arthur, acho que na semana passada, pelo que eu vi, né, ele falou dos que correm junto. Não sei se alguém de vocês lembra. Talvez naquele período do milênio vai ter gente que vai estar correndo junto. Nunca se converteram, nunca entregaram o coração verdadeiramente para Jesus. Mas estão aí, né, nos bastidores, estão caminhando junto com a igreja, tal, mas nunca tiveram uma transformação. Nunca entregaram a sua vida verdadeiramente para Jesus. Essas pessoas seriam suscetíveis para o engano, porque a verdade não habita nelas. Algumas considerações, então, em relação à segunda besta. Ela atua em conformidade com a primeira.
recebe todo o poder e autoridade da primeira, o engano. Faz sinais na presença da primeira besta. Dá-lhe uma imagem em fôlego, né? Ela vivifica. Podia ser um governo, um sistema, né? A primeira, e então ele é a pessoa, o governante, a pessoa do governo, a imagem da segunda besta, né? Obrigou a todos que aceitassem o controle e o domínio da primeira besta. Opa, estou aqui já. E os três, dragão, besta e falso profeta, atuam juntos para enganar as pessoas. Gente, novamente pensando, não vai ser tão assustador assim, tá? O começo vai ser muito harmonioso. Não vai assustar muito, porque se assustasse, ninguém ia atrás, né? Ninguém ia dar valor. A coisa vai ser muito mais sutil. Aí eu coloquei a resistência. Aí, ó, é nós, né? Em algum lugar a gente tinha que aparecer nessa história, né? Apocalipse 13, versículos 7 e 8 diz assim: foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Daqui a pouco a gente vai ver a vitória, tá, gente? Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Aí Jesus vai falar em Mateus capítulo 24, versículos 15 a 19, ele vai falar um pouquinho, assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia, tá, deixa eu dar uma pulada aqui, tá, vamos para o próximo que fica um pouco mais claro. Orem, tá, porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Estão fazendo diferença, hein? Olha só, até Deus abreviando o tempo por causa dos seus eleitos. Mateus 24, versículos 23 e 24, ainda diz o seguinte, né, Jesus falando: se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para que, se possível, enganar os eleitos. Vocês estão percebendo que existe uma sintonia muito grande entre Apocalipse e Mateus? As palavras, elas se repetem: engano, mentira, cuidado, não se deixe enganar. Ele vem com poder, mas ele vem mentindo. E aqui ele diz o seguinte: se possível fosse, enganariam os próprios eleitos. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, sei que você é uma pessoa inteligente, e eu já falei isso aqui hoje uma vez. Satanás engana anjos. Satanás enganou homens, e aqui na terra todos, com exceção de um, Jesus Cristo. Qual é o único que Satanás não pode enganar? Quem que vocês acham? O único que Satanás não pode enganar. Quem é? O próprio Deus. Porque anjos ele engana, homens ele engana. Aí eu vou falar o quê? O único que ele não consegue enganar é Deus, porque Deus é a verdade. Ele não consegue enganar a verdade. Como é que ele vai enganar a verdade? Agora, você e eu, ele engana, ou não? A mim ele já enganou algumas vezes. Já caí na lorota dele algumas vezes, já caí na conversa dele algumas vezes. Então, como a gente vai escapar? Como as pessoas vão conseguir discernir se o engano ele é tão grande? A gente viu aqui pelos textos, vai ser tão sutil. Como você e eu vamos conseguir discernir a verdade? Como? A resistência aí. Calma. Aqui. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, Paulo alertando a igreja, não se deixe enganar, segundo a Tessalonicenses. Aí que está a questão. Calma. A resistência, está aqui. Está aí, olha só. Deus é a verdade. Como é que a verdade nos é representada? A verdade, isso tudo são textos bíblicos, né? Ela é revelada em Jesus Cristo, a verdade nos é revelada na palavra e a verdade nos é revelada pelo Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Vem cá, a verdade habita dentro de você.
Não é que você é o cara e você não vai ser enganado porque você é o cara. Não. Sabe quem é o cara? É o Espírito Santo, é Deus, é o Espírito da verdade. Ele não consegue enganar, ele consegue enganar você, mas ele não consegue enganar a verdade que está em nós. Amém? Entendemos isso? Não é que nós somos mais inteligentes, nós somos mais capazes, porque se fosse pela nossa capacidade, a gente entraria na conversa de Satanás. Mas o Espírito da verdade os guiará em toda a verdade, palavras de Jesus. E aí nós vamos poder escapar do engano. Algumas considerações em relação à resistência. Deus deu autoridade para a primeira besta dominar sobre nós, sobre a resistência. Muitos foram mortos e presos. Acontecendo diariamente, gente. Isso aqui está acontecendo diariamente. Né? Gente que está dando o sacrifício, né, pela fé. Não foram enganados, pois se firmaram na verdade. Não aceitaram se submeter ao sistema, adorar a besta ou falso profeta anticristo. Por causa deles, os dias do sofrimento serão abreviados, são os eleitos que têm seus nomes escritos no livro da vida. A gente tem uma outra imagem que não foi colocada aí, mas tem o Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro, Cordeiro Santo de Deus, que o Apocalipse vai apresentar. Aí tem a referência, né? Vai falar sobre a marca do Cordeiro. Tem alguns que vão ter a marca da besta, mas vai ter outros que vão ter o quê? A marca do Cordeiro. A marca do Cordeiro, quem tem o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo de Deus. Os 10 chifres, né? Então aquela coisa horrível, né? Está lá em Apocalipse 17. O que é aquela coisa monstruosa? São 10 reis e tudo mais, tem todo um reino por detrás disso que Satanás está levantando. O que eu quero destacar aqui no capítulo 17, versículos 12 a 14, diz assim ali no versículo: guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão com ele os seus chamados, aleluia, escolhidos e fiéis. Amém? Amém. Esses somos nós, a resistência. O Cordeiro, mas a besta foi presa e com ele o falso profeta. O que vai acontecer com o falso profeta? Aqueles dois, né? O falso profeta e a besta. O que vai acontecer com eles? Vão ser presos, vão ser lançados no lago de fogo. Os dois foram lançados ali, vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. De novo, o Cordeiro, o diabo que as enganava, foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. O que acontece com o diabo, aquele dragão, aquela coisa monstruosa? Vai junto. Já tinha 2 lá esperando, agora vem o chefe, vem o grandão agora junto para sofrer junto. Ressalva. Não tem aqui a ressalva? Calma. Acho que a ressalva ficou mais para frente. O Cordeiro novamente. Então, agora são jogadas nesse lago ainda o quê? As pessoas. Já foram os dois, né? O sistema todo, o anticristo, aquele que vem enganando, foi o chefe. E agora, infelizmente, todas aquelas pessoas que se submeteram a este governo e não tiveram o discernimento. Porque, calma, aqui eu tinha uma ressalva, só vou fazer essa ressalva, né? Onde é que o diabo cai no falso profeta? Aqui, o diabo. Eu tinha feito uma ressalva que eu acho que não... Eu quero destacar uma coisa, sabia que o diabo não reina nem no inferno? Você está vendo aqui, está escrito aqui que o diabo vai governar no inferno? Não, né? O diabo não reina nem no inferno. Ele não manda. Ele sofre. Então, a gente tem que se tocar disso. O diabo não manda. Quer dizer, ele pode até mandar nos demônios dele, né? Mas ele não reina. Quem reina é o nosso rei. Ele governa. O diabo sofre e ele vai sofrer. Ele não reina, não governa no inferno, ele sofre no inferno. Beleza? E, concluindo, então, por que estudar sobre isso? Tem temas muito melhores para a gente estudar. Né? De repente, você pode pensar assim,
eu quero chamar a atenção para algumas coisinhas e aí eu vou estar concluindo a ministração. Estamos vivendo na última meia hora. Por que eu coloquei lá meia hora entre parênteses? Se você for verificar em 1 João 2, 18 a 21, diz lá que estamos vivendo na última hora. João usa essa expressão, estamos vivendo na última hora. Fiz umas contas aí, né? Poxa, se João, na época dele, que ele estava escrevendo para a igreja, dizendo, gente, atenção, cuida, está vivendo na última hora. Eu acho que a gente está vivendo na última meia hora, eu acho, porque já passou algum tempo, né, desde que João escreveu aquele negócio. Então, gente, é importante saber? Eu creio que sim. Se não fosse importante, estaria na Bíblia? Não. Se está lá, é digno de estudo e é digno de... Claro, não vamos agora aqui fazer um filme de terror, né, esquentar o inferno, não precisa, mas se está escrito, é importante. Já vencemos o anticristo. João nos dá essa notícia. Já vencemos o anticristo. Por quê? Por nós? Por aquele que está em nós. Precisamos ouvir a Deus para não sermos enganados. Esse alerta é João que nos dá também. Precisamos estar próximos da verdade para que o engano não nos arraste. E, para finalizar, precisamos manter a perspectiva da eternidade e não deixar que as coisas dessa terra e deste tempo nos distraiam. A distração é o ópio deste tempo. Não se engane. Essa palavra, não se engane, ela vai aparecer várias vezes, tanto no Apocalipse quanto o próprio Senhor Jesus falando. Cuidem, zelem, perseverem, Deus seja contigo.